Observem que na experiência humana existem dois esquemas fundamentais, um em que a onerosidade praticada ou a lesão infligida retorna na forma de castigo, e outro em que os erros cometidos revertem sobre nós mesmos. Em outras palavras, as ações que causam danos inevitavelmente trazem suas consequências. Vocês já pararam para pensar como, em nossa vida, o que fazemos de errado volta para nós? Essa dinâmica é central na nossa compreensão do mundo. A religião, em seu sentido popular mais autêntico, fundamenta-se praticamente nesses dois esquemas. O ser humano espera da divindade uma abundância que supere aquilo que é efetivamente concedido, e também um castigo proporcional ao dano causado, sobretudo quando esse dano é dirigido à própria divindade, cujo valor é imensurável. Assim, o indivíduo busca se ressarcir ou se redimir por meio de processos naturais, como o arrependimento e o pedido de perdão, de maneira semelhante à forma como um filho se dirige ao pai ou um vencido se submete ao vencedor. Não é interessante notar como essa lógica molda a estrutura religiosa primária? Por outro lado, surge uma religião superior que se desenvolve de forma distinta. Nessa nova abordagem, o ser humano passa a perceber que existe uma hierarquia de valores, que as coisas, apesar de existirem, poderiam ser melhores, como se uma árvore pudesse produzir frutos superiores. Ao reconhecer essa hierarquia, ele passa a desejar e amar esses valores elevados, sabendo que, para alcançá-los, é necessário agir de acordo com eles. Afinal, não seria absurdo que o princípio superior surgisse do nada? Ontologicamente, o mais elevado deve anteceder o menos, para que a superação seja fundamentada e não meramente acidental. Considerem então que a origem de todas as coisas, seja matéria, energia ou natureza, deve conter integralmente os valores mais altos. Assim, o homem que busca evoluir percebe que pode atingir patamares superiores por meio de duas grandes direções, uma na qual seus atos se tornam cada vez mais perfectivos. Esse é o caminho da religião, e outra na qual ele se dedica ao conhecimento desses valores. Esse é o caminho da sabedoria. Vocês conseguem identificar em suas próprias vidas esses dois caminhos? Segundo essa perspectiva, a religião superior é o que, em termos gregos, chamamos de eusébia, derivada do verbo zeben, que significa louvar ou prestar louvores. O prefixo eu denota o que é superior e elevado, um conceito que aparece em diversas línguas como o árabe, o hebraico, o egípcio, o aramaico e o espanhol, refletindo essa elevação intrínseca que, inclusive, usamos ao nos referirmos ao rei ou à boa vontade. Por exemplo, termos como bolia, uma vontade bem orientada, ou eugenia, uma gênese bem estruturada, trazem esse sentido de superioridade. Vocês já repararam como a linguagem carrega esses valores de elevação? A devoção a esses valores superiores manifesta-se em duas atitudes fundamentais. A primeira é prestar reverência e buscar que nossos atos se tornem cada vez mais perfectivos. Esse é o aspecto especulativo da religião. A segunda é empenhar-se na busca do conhecimento desses valores, ou seja, na sabedoria. Dessa forma, o estudo, a ciência e a pesquisa também se transformam em caminhos religiosos que combinam dimensões especulativas e práticas. Não é fascinante como o conhecimento pode se tornar uma forma de devoção? A partir deste ponto, deixamos para trás os esquemas primários e surge um novo desafio, o problema da não correspondência. Pergunto a vocês, para que fazer o bem se ele não se relaciona diretamente com causa e efeito? Fazemos o bem ao próximo não apenas porque isso gerará frutos em outro plano, mas porque por meio da caridade, que inclui a oferta de bens, principalmente espirituais. Como conhecimento, o bom conselho e a elevação pessoal, estamos nos realizando, dignificando-nos e superando o nosso eu inferior. Essa, de fato, é a essência da religião no sentido pitagórico.
Em contrapartida, há uma religião mais popular, aquela que se manifesta no cristianismo de massa, em que muitas vezes o bem é praticado com segundas intenções, visando apenas vantagens individuais. Criamos uma religião na qual o homem, por amor à própria dignidade, age em benefício de si mesmo, um princípio anárquico, que defende a ideia de que se pode e deve fazer o melhor. Essa mesma tese foi defendida por pensadores como Kant e pelo anarquista Guillaume, autor de obras notáveis sobre uma moral libertária, livre de dogmas. Será que essa busca pelo melhor não pode ser confundida com interesses egoístas? Todavia, essa perspectiva de elevação é frequentemente combatida dentro da própria Igreja, que tende a afirmar que o homem é inerentemente destrutivo e incapaz de alcançar um bem elevado sem receber vantagens externas. Nos evangelhos, especialmente no de São João, percebemos que Cristo demonstrava receio desse tipo de religião, reconhecendo o caráter interesseiro do povo. Contudo, ao ensinar seus discípulos, ele enfatizava uma outra religião, a do amor, aquela em que se ama o que é superior e elevado, afastando-se da religião primitiva, baseada no temor e na irracionalidade. Vocês conseguem imaginar a diferença entre uma religião baseada no medo e outra baseada no amor? Os pitagóricos concluíram que o cristianismo poderia, sim, integrar essa reverência aos valores superiores, essa eusébia, e transformar-se na religião do amor. Amar Cristo por sua grandeza, por ser o exemplo supremo do homem que se elevou, um homem justo, sem falsidades ou exploração, passa a ser o ideal para a perfectibilização humana. Esse é o verdadeiro sentido da religião pitagórica, que representa uma vertente superior do cristianismo. No entanto, os grandes autores dessa vertente não são os membros do clero que se dirigem ao povo, pois muitas vezes essa mensagem não é compreendida pelo público em geral. Como então convencer um trabalhador de que, ao buscar a perfeição e a elevação em seu trabalho, ele não estará apenas favorecendo o capitalismo? A resposta está no fato de que, ao buscar a superioridade, o homem deve receber não só uma compensação financeira, mas também um reconhecimento de sua dignidade e dos valores superiores, tornando-se assim um verdadeiro amigo de Deus. Cristo nos ensina a buscar a constante superação, a nos elevar continuamente e não a nos submeter passivamente, esperando migalhas divinas. Quando o cristianismo assumiu uma nova perspectiva, os dominadores sociais passaram a justificar a exploração com a promessa de uma recompensa em outro mundo, afirmando que a verdadeira remuneração viria na eternidade. Essa estratégia beneficiava os poderosos, mas, por outro lado, existe uma religião que verdadeiramente eleva o homem, uma religião que não pode permitir essa exploração, pois exige uma elevação contínua. Agora reflitam, qual o preço que pagamos quando nossa elevação é adiada em favor de promessas futuras? Quando Pitágoras apresentou essas ideias aos seus discípulos, eles sugeriram pregar abertamente essa nova visão. Porém, Pitágoras argumentou que, enquanto o povo permanecesse ligado à religião popular, seria necessário formar elites capacitadas para educar as futuras gerações com uma nova compreensão, eliminando, assim, a exploração sobre o homem. Essa proposta de uma nova aristocracia foi fortemente atacada pelos políticos, que, mobilizando uma juventude considerada facilmente manipulável, acusaram-na de ser inimiga da democracia e de buscar a dominação dos sábios. Essa luta persiste até hoje, pois os poderosos, ao longo dos tempos, nunca aceitaram plenamente a concepção pitagórica que propõe uma elevação radical do ser humano. Pergunto, será que a formação de uma elite esclarecida não seria a chave para transformar a sociedade de dentro para fora? Nesse contexto surge a chamada Epístola de Mara, na qual um filósofo dos séculos II associava figuras centrais da libertação humana, Pitágoras, Sócrates e o rei dos judeus, Cristo.
Essa mesma carta é utilizada para comprovar a historicidade de Cristo, relatando como os judeus condenados levaram a morte na cruz e exultaram na dispersão do povo, e, curiosamente, também para vincular a historicidade de Pitágoras. Ele, afinal, conecta todas as grandes ideias de libertação, socialização e ascensão humana, pregando até a socialização da miséria. Será que, ao associarmos essas figuras históricas, podemos encontrar um caminho comum para a libertação e a ascensão do ser humano? Mas pensemos, socializar o Brasil no sentido de simplesmente distribuir miséria resolveria os nossos problemas? O verdadeiro desafio não é o socialismo em si, mas sim criar riqueza para que ela possa ser distribuída de forma justa. Com uma média de produção de apenas $210 por ano, distribuir riqueza sem antes criá-la seria inútil. Precisamos de um Estado simples e eficiente, como o modelo alemão, onde a riqueza cresce continuamente e é distribuída de maneira equitativa. Ainda há muito a fazer e a lutar para que essa riqueza beneficie a todos. Vocês não concordam que o foco deve estar na criação de riqueza antes de pensar em sua redistribuição? Agora, adentrando um ponto crucial da economia, lembro que em 1º de março de 1949, surgiu a necessidade de inserir o papel de Cristo como mediador da redenção do pecado, mas também de abordar a formação de 2 hemisférios econômicos. Como país produtor inserido no mundo capitalista desenvolvido, somos forçados a vender nossos produtos a preços cada vez menores e a pagar mais por produtos importados, devido à desvalorização de nossa moeda. Esse desequilíbrio é alarmante. Nos últimos 20 anos, os preços que recebíamos eram de 5 a 6 vezes maiores do que os atuais. Embora o governo anuncie um aumento na tonelagem de exportação, omite o fato de que estamos recebendo cada vez menos, pois os preços caíram. Vocês conseguem imaginar como esse desequilíbrio afeta a vida dos produtores e, consequentemente, toda a economia nacional? Vejamos o exemplo da Alemanha após a Grande Guerra, por volta de 1948 a 1949. A situação lá era muito semelhante à nossa, mas as medidas adotadas foram distintas. Naquela época, a Alemanha contava com cerca de 200 cartéis, grandes grupos industriais como a Mercedes, a Volkswagen e outros, que atuavam em setores como automóveis, aço e alimentos. Esses cartéis, inicialmente enfraquecidos pelos impostos e dívidas de guerra, faziam com que os operários recebessem salários baixos, criando um ambiente de grande tensão econômica. E então, como as estratégias de um país em crise podem influenciar a estrutura econômica e melhorar as condições de vida de seus trabalhadores? Essa é a base para compreendermos, neste primeiro segmento, como as ideias de elevação do ser humano, tanto na esfera religiosa quanto econômica, se confrontam com as forças que buscam manter a exploração e o desequilíbrio. Reinhard propôs uma estratégia audaciosa, fortalecer os cartéis, mas combatendo simultaneamente a intervenção estatal direta. Ele defendia a aprovação de leis favoráveis à economia, desde que o Estado não se intrometesse demais. Essa proposta, porém, foi contestada pelos setores de esquerda, que viam nela um benefício direto à burguesia. Reinhard, por sua vez, argumentava que o verdadeiro objetivo era melhorar a situação do patrão para que, consequentemente, os operários pudessem receber salários melhores. Vocês conseguem imaginar como essa abordagem poderia conter, de forma dramática, a ameaça de uma greve de fome nos sindicatos alemães? Na votação, os próprios operários aceitaram reduzir temporariamente seus ganhos, permitindo que as empresas reformulassem suas indústrias e implantassem sistemas de participação nos lucros. Em apenas um ano, os salários reais dos operários aumentaram entre 25% e 40%.
enquanto os preços subiram apenas 14%. Esse equilíbrio proporcionou um ganho significativo no poder aquisitivo. Mas o que aconteceria se os cartéis continuassem a crescer sem controle? Howard alertou para um perigo iminente. Se os cartéis dominassem 50% da produção, poderiam facilmente elevar sua influência para 60%, reduzindo a participação dos operários para apenas 40% e, com isso, diminuindo seus rendimentos. Essa concentração de poder levaria, inevitavelmente, à perda progressiva da renda dos trabalhadores, transferindo o controle econômico para os próprios cartéis. Diante dessa realidade, ficou claro que os operários deveriam agir para impedir essa concentração. Será que eles conseguiram perceber esse risco a tempo? Os cartéis, por sua vez, utilizaram uma tática argumentativa eficaz. Lembraram os operários dos aumentos salariais passados, o que os levou a se aliarem aos próprios cartéis. Em resposta, Renard passou a expor os perigos dessa concentração, afirmando que o equilíbrio social só seria possível se os cartéis não ultrapassassem 40% da produção. Com essa limitação na Alemanha, os salários chegaram a aumentar 245%, enquanto os preços subiram apenas 14%, resultando em um forte aumento no poder de compra dos trabalhadores. Com o aumento real dos salários, os alemães passaram a consumir muito mais, desfrutando de um padrão de vida elevado, mesmo diante de preços em elevação, pois seus salários reais eram elevados. Por exemplo, um salário mínimo de 600 a 700 contos permitia que as famílias vivessem em condições muito melhores do que as encontradas no Brasil, onde a casa de um operário muitas vezes se assemelha a um simples jardim, comparado ao que se vê na América. Em 1958, os bairros trabalhadores na Alemanha já demonstravam essa qualidade de vida superior. Mas e no Brasil? A situação é similar e, em muitos aspectos, ainda mais preocupante. Devido à falta de desenvolvimento industrial, somos forçados a vender nossos produtos por preços baixos e a pagar preços elevados pelos importados, enquanto nossa moeda se desvaloriza constantemente. Esse desequilíbrio, quando comparado a 20 anos atrás, em que os preços eram significativamente maiores, faz com que, mesmo com o aumento na quantidade exportada, recebamos cada vez menos. Vocês já refletiram sobre como essa desvalorização afeta o bolso de cada produtor e, por conseguinte, a economia nacional? O governo muitas vezes anuncia aumentos na tonelagem das exportações, mas omite a queda dos preços, deixando de lado um dado crucial: a redução efetiva da receita. Essa situação é tão complexa que acaba desanimando a maioria, pois a alta do dólar, que inicialmente era necessária, hoje beneficia apenas uma pequena elite, enquanto setores importantes, como a indústria de São Paulo e a produção de café, operam com prejuízo. Isso resulta em uma vida cada vez mais cara, com o Estado intervindo de forma que encarece tudo. E por fim, essas questões absurdas demonstram que a juventude, em certa medida, parece lutar para destruir o Brasil, servindo aos interesses daqueles que desejam nossa ruína. Será que essa juventude não poderia, ao invés disso, se unir para transformar a realidade e promover o desenvolvimento? E assim concluo este segmento, deixando-nos com a reflexão sobre como estratégias econômicas, decisões políticas e a luta pelo equilíbrio social se interconectam de forma a moldar o destino de um país.